Muito bom estar com todos vocês, com todas vocês. Esse pessoal gosta de fazer bagunça com a cara da gente, faz essas brincadeiras, né? Muito legal. Tem um bairro lá em Fortaleza que o nome é Jardim Iracema. Alguns aqui já conhecem essa história. E o som não estava tão legal como esse, era um grupo de umas 100 senhoras. Aí eu perguntei assim, vocês aí atrás estão me ouvindo? Uma senhora disse, ouvi... Ah, não? Então tá. A senhora respondeu diferente. Ouvindo eu estou, não estou é lhe vendo. Não está ouvindo? Estou falando... Melhorou agora? Então está certo. E é um prazer estar com vocês, uma alegria aprender, continuar aprendendo nessa jornada. Seguir a Jesus é um projeto fascinante de vida, é gostoso, agradável, é desafiador. E quando eu estou falando isso, não é porque eu siga bem, é porque sendo cativado pelo Espírito Santo, lendo os textos bíblicos e a história dos discípulos me dá encantamento, eu me sinto impulsionado a isso, né? Então, quando eu olho o João Batista falando do seu priminho, e falando dele, e anunciando sobre ele, e os discípulos de João Batista se encantam e querem também conhecer Jesus, e resolvem andar com ele, e tudo indica, nunca mais voltaram. E aí, quando eu olho na ótica do João, a maneira como ele, de maneira tão fraterna, tão batizado de candura, fala sobre o Jesus de Nazaré, a sua amizade intensa, reclinar a cabeça no peito de Jesus, a maneira como ele descreve esse jovem que está pendurado numa cruz e tem um altruísmo extraordinário com a mãe e o amigo João que estão ali ao pé da cruz. Então, quando a gente começa a olhar para a vida do Jesus de Nazaré, desde a sua sensibilidade mais profunda, até a maneira como ele vai acolhendo as pessoas que estão à margem da sociedade, crianças, refugiados, pessoas que vivem, alguns na inocência da nudez, outros na nudez porque não têm a vestimenta, acolhe aqueles que não têm roupa, que não têm comida. E aí, quando a gente começa a olhar para a história do Jesus de Nazaré, a maneira como um médico, Lucas, apresenta o Jesus, o João, como dissemos, na sua candura e na sua simplicidade, descreve o Jesus de Nazaré. O Marcos, mesmo que falando com muita tenacidade, tem um jeito gracioso para falar do Jesus de Nazaré. E aí Jesus, diante dos conflitos, na ótica do Marcos, em relação aos poderosos, como que ele se posiciona com tanta firmeza, né, sem perder a beleza de acolher a sensibilidade humana, o jeito do outro, o humano que está do outro lado. Então, quando a gente começa a olhar para isso, começa a olhar para Paulo, né, e aí Paulo vai tentando sistematizar a ideia do seguimento de Jesus de uma maneira mais objetiva. Ele vai buscando algumas sistematizações que possa sinalizar essa ideia de seguir Jesus. Então, quando ele diz, todos nós fomos predestinados para vivermos conforme a imagem de Jesus, o Filho de Deus. Se você tem a dificuldade com a palavra predestinação, pode colocar predesenhado, não tem problema. E assim, para mim a ideia não é predestinado o ser para ser igual a Jesus. No meu entendimento, desculpa aí os hermeneutas e os teólogos dessa dimensão, para mim o que está predestinado é o projeto. Deus predestinou um projeto para a minha vida e para a sua vida. Deus predesenhou um projeto. E o projeto final da minha vida e da sua vida, o projeto que está estabelecido é sermos iguais ao Senhor Jesus. Romanos capítulo 8 vai falar sobre esse projeto que Deus predestinou para as nossas vidas. Segundo aos Coríntios, Paulo, na sua tentativa de sistematização, capítulo 3, 16 em diante, ele diz, aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E ele fala qual é essa liberdade. Ele diz que a liberdade é todos nós, com o rosto desvendados, somos transformados pelo poder do Espírito de glória, somos transformados de glória em glória pelo poder do Espírito até a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, o que está projetado a mim e a você é um projeto, é um processo de transformação profunda do resgate da nossa singularidade mais original. O projeto de vida é resgatar a nossa humanidade mais plena, ou seja, a salvação é ser salvo do desgaste ou da nossa desumanidade, é salvar-se da corrupção, é salvar-se dessa danificação, desse processo de destruição do ser humano que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí ser transformado de glória em glória pelo poder do Espírito até a imagem de Jesus. Depois, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, é como ele é, nós veremos, e como ele é, nós seremos. Esses três textos que eu estou citando, Romanos, 2 Coríntios 3
e João 3, 1 João 3:2, são os 3 textos que John Stott escolheu para elaborar o último sermão, o chamado último sermão da sua história, ou seja, ele ainda com muita lucidez, deram a oportunidade para ele elaborar o que chamaram de último sermão do John Stott. E o John Stott resolveu, tendo a chance de elaborar hipoteticamente, de maneira simbólica, cultural, dentro do seu ambiente religioso e na cultura cristã do Ocidente, ele resolve, então, dizer que o nosso projeto de vida, e se eu tenho chance de dizer alguma coisa, eu queria dizer que vocês seguissem o Jesus Cristo de Nazaré. Poxa, que legal. Se o cara fez isso, imagina um cearense velho qualquer, né? Então, seguir a Jesus é um tema de fato fascinante, né? E aí, seguir em sua obediência profunda à vontade de Deus. Seguir a Jesus no seu jeito de transformar a oração não numa relação de um office boy diante de um despachante, né? Então, Jesus não lida com a oração como se Deus fosse o despachante das suas demandas. Jesus lida com a oração de uma maneira diferente, né? Depois de Jesus, a oração ficou um negócio mais simples, mas ao mesmo tempo difícil para a gente compreender, porque em qualquer espaço religioso, o devoto se aproxima para dizer em que Deus deve obedecê-lo. Então, o devoto se aproxima, faz a lista dos seus pedidos, das suas expectativas, dos seus projetos, e aí ou exige, determina, decreta, ou mesmo de maneira, digamos, mais simples, pede, mas ele quer que as coisas sejam feitas de acordo com a sua perspectiva. No Jesus Cristo de Nazaré, a oração passa a ser um espaço de intimidade com Deus, um espaço de comunhão com Deus, para, tendo comunhão com Deus, eu saia em obediência a Deus. Então, em todo arquétipo religioso, você se aproxima da divindade para dizer como que a divindade lhe obedece. A partir de Jesus Cristo, você se aproxima de Deus para perguntar como que você deve obedecer a Deus. Então, muda tudo, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Ou seja, se temos comunhão profunda, se temos intimidade, vocês vão saber o que eu quero. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis, pois segundo a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, Ele intercede pelos santos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, seguir ao Jesus Cristo de Nazaré tem implicações na nossa relação com o Pai, na intimidade com o Pai. Entra no teu tameion, que é traduzido por quarto, e eu presumo que Jesus não está falando de geografia da casa, presumo que Jesus está falando de geopolítica da alma. Entra nesse espaço bagunçado da alma, onde eu estou, e fecha a porta desse espaço bagunçado para você não sair em dispersão. Ou seja, não é fecha a porta para Deus não sair, é para você não sair, para você não fugir, né? E entra, porque eu já conheço você, eu já sei de tudo. Fala com Ele, porque Ele já sabe. Não adianta ficar fazendo manipulação, como você faz com as divindades. Não adianta achar que pela muita repetição você tem uma técnica poderosa para fazer Deus dobrar os seus interesses. Não adianta usar uma frase mágica em nome de Jesus e usar a frase como uma frase poderosa. Não é magia, não é magia. Em nome de Jesus, eu estou colocando a mão no fogo com os projetos que são meus. Ou seja, estamos juntos na mesma expectativa. Às vezes eu vejo certos cenários onde o cara está em nome de Jesus. Ou é outro Jesus, ou então Jesus olha e diz, meu filho, esse negócio é só seu, não estou aí de jeito nenhum. Alguns irmãos aqui conhecem a história da política religiosa da minha denominação. O poder institucional gravita entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. E num desses anos, né, a eleição da diretoria da denominação acontece de 2 em 2 anos, e num desses anos o pessoal estava lá fazendo mobilização e tal. E eu fui chamado para uma reunião, tinha vários outros temas na reunião, mas um dos temas era como é que o Ceará ia se mobilizar para vencer uma chapa do Rio Grande do Norte. Eu trabalhava com a Visão Mundial na época, eu tinha muitos projetos com crianças lá na periferia de Fortaleza e fiquei meio chateado porque achei que eu estava sendo honesto comigo mesmo no que diz respeito ao tempo, à relevância do que eu estava fazendo, mas assim, para não parecer arrogante, eu fiquei na reunião. E aí o líder que começou a reunião disse assim, Carlinhos, você poderia abrir a nossa reunião pedindo a Jesus para estar presente conosco, para abençoar a nossa reunião? Eu digo, cara, sou doido não, acho. Nem eu quero ficar nesse negócio, vou chamar Jesus para isso não. Jesus não está nisso não, cara. Chamar Jesus para isso não.
Então, às vezes, a gente pensa que orar em nome de Jesus é usar uma frase assim. Então, seguir a Jesus, pensar nos caminhos, né, nos roteiros. E aí vem a humildade de Jesus, as virtudes do Jesus de Nazaré, que estão bem sintetizadas ali em Mateus capítulo 5, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, felizes os homens e as mulheres que não têm poder econômico, não têm influência social, não têm nem santidade, nem espiritualidade, é pobre de espírito. Feliz o homem e a mulher que não tem expectativa de aplauso e reconhecimento, é pobre de espírito. Porque quem tem espiritualidade confia na espiritualidade. O pobre de espírito confia só em Deus, porque não dá para confiar em si. Então, por isso que ele é feliz. Ele é feliz porque a sua confiança está depositada em Deus. A sua pobreza de espírito é uma condição para, não é a virtude em si. A virtude é essa gana por Deus, esse fascínio pelo Deus eterno, por conta da nossa fragilidade, das nossas limitações, por reconhecermos que a santidade, se porventura existe em alguém, é graça de Deus, é poder do Espírito Santo, não é fruto do seu esforço, nem das suas disciplinas, e se você consegue exercer alguma disciplina, é porque Deus lhe deu graça para isso. Então, felizes os pobres de espírito, felizes os sensíveis, os que choram, felizes os mansos, felizes os misericordiosos, felizes os que têm fome e sede de justiça. Só um detalhe simples, né? Felizes os misericordiosos, pacificadores. Quando chega em justiça, não diz felizes os justos, né? Felizes os que têm fome e sede de justiça. Porque os pecados são nossos, são conjunturais, são coletivos. E aí, quando o outro peca, não é um pecado somente dele, é todo um cenário que propicia esse tipo de deslize, e eu sou responsável tanto quanto o outro. Então, quando a gente fala, por exemplo, de suborno no Brasil, suborno não é uma questão cultural. Suborno no Brasil é uma questão teológica. Dá uma propina para Deus e Deus vai dar uma bênção a você, né? Você entrega a Deus, isso é suborno, né? Eu vou conseguir, Deus vai, né? Então, é uma questão teológica. Então, assim, é uma conjuntura muito mais ampla do que o que a gente pensa. Então, seguir a Jesus nas suas virtudes. Mas eu queria animá-los a seguir Jesus no que está aí. Feita essa introdução, já estou terminando. Mas, assim, feita essa introdução, assim, animá-los a fazer algumas opções na vida, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Então, o Verbo, né, a palavra, o Deus eterno, se fez gente e fez essa opção, como diz Paulo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes se fez humano, então ele teve que, para manifestar essa singularidade profunda, essa essência, esse mistério do ser eterno, esse núcleo básico da sua existência, ele vem no corpo de uma criança. Ele se faz gente, se fez humano. Ele passa por um processo de gestação, que é um milagre muito mais teológico do que ginecológico. É a semente da divindade, é a semente do Deus eterno, que se encarna e se projeta e aceita a vulnerabilidade da nossa existência humana. E vem. E aí, quando ele vem, né, ele vem para Belém Efrata, nasce na Belém Efrata. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel. E vai viver a infância e a adolescência na desprezível Nazaré. E no entorno da pequena Belém Efrata e da desprezível Nazaré, você tem os homens e as mulheres. A Maria e o José, casal aí no meado da adolescência, que não tem sequer dinheiro para levar um cordeiro para o templo, e aí o texto diz que eles levam um casalzinho de pombos no 8º dia, quando foi apresentar a criança. E o livro de Levítico diz que o casal, ou os pais, quando fosse apresentar a criança, deveriam levar um cordeiro. Não possuindo um cordeiro, leve um casalzinho de pombos. Então, a grande probabilidade é que Maria e José levaram um casalzinho de pombos, porque no espaço já urbano que eles viviam, provavelmente não dava condição para uma família com o tipo de recursos que possuía, não dava para criar os carneirinhos no pequeno espaço da casa, qualquer coisa dessa natureza. Seja como for, pode parecer uma forçação hermenêutica, pegando Levítico e Lucas, mas há outros sinais, inclusive, para dizer que o casal era um casal de vida rústica e que vivia com o extremamente necessário para a sobrevivência. Ou seja, quando ele vem num corpo, né?
e vem numa geografia, vem numa geopolítica. E ele tem que decidir entre a geopolítica da pequena Belém Efrata, da desprezível Nazaré, a Galileia dos gentios, a terra de Zebulon. Terra de Zebulon, se eu fosse traduzir do meu jeito nordestino, ou lá do meu jeito cearense, era a terra onde o cão perdeu as botas, né? O lugar onde o capeta faz a curva, ou seja, aquele lugar que ninguém quer ir, os que estão à margem da sociedade mais pobre, é aquele ambiente que você conhece lá na comunidade, que é o ambiente que a própria comunidade não vai, tem que pagar pedágio, é o lugar onde ninguém vai. A terra de Zebulon é o lugar mais extremo da opressão, da miséria, das negociações mais complexas, dos poderes, né, estabelecidos a partir da violência, nunca a partir do amor, da graça e da bondade, mas é essa região de alto risco. Ou seja, a nossa espiritualidade passa por decisões entre o palácio e a manjedoura. Nós temos que escolher se o palácio é uma oportunidade ou se o palácio é uma ameaça. E quando eu estou falando de palácio, eu estou falando do palácio como uma matriz de toda uma conjuntura social. Nós temos que decidir se a nossa caminhada em missão é o púlpito ou o povo. E quando eu falo de púlpito, eu não falo da pregação, eu estou falando do design, eu estou falando da arquitetura, do espaço onde as cadeiras estão colocadas num design, numa arquitetura, para dizer que quem está em cima tem mais poder do que os outros. Eu estou falando das linguagens, onde as opções geopolíticas estão representadas nas roupas, na arquitetura, no design, e a nossa espiritualidade passa por esses caminhos. Ela passa por esse caminho. Aonde que as decisões da vida estão acontecendo e aonde os crimes e os assassinatos estão acontecendo. Aonde a antivida transita e aonde a minha opção do design, da estrutura e da conjuntura dizem que eu estou fazendo parte de uma opressão, de uma discriminação, onde o ser feminino não tem acesso porque o lugar é mais sagrado. E se o lugar sagrado foi criado no imaginário coletivo pelos machos, então não é sagrado para ela, porque será sagrado só para os machos. E aí nas religiões patriarcais, islamismo, cristianismo, judaísmo, especialmente as patriarcais, uma vez que no imaginário coletivo elas foram construídas a partir dessa realidade, as discriminações serão feitas de forma seletiva. Como? Eu estou do lado de cá, então eu sou sagrado, o outro não. Então a manjedoura não é uma mera geografia, é uma geopolítica da nossa interioridade, é uma geopolítica das nossas arquiteturas, dos nossos designs. E a espiritualidade, ela passa por sinais que eu consigo ver e perceber. E pode de Nazaré sair alguma coisa que preste? Então, quando o Natanael escuta o Filipe, e o Filipe diz onde é que está o Messias, o Natanael estranhou, porque na cabeça dele, aquela geopolítica não representa a espiritualidade que ele construiu durante muitos anos. Por isso que ele não consegue entender, e pode dali nascer alguma coisa que preste? Pode vir algo de Deus desse cenário? A espiritualidade passa por esse caminho, a espiritualidade passa pelo caminho do deserto. Jesus Cristo de Nazaré vai para o deserto. Eu gosto muito da descrição de Lucas, porque Lucas aponta para uma decisão da nossa espiritualidade. Lucas, mais do que o Mateus, me parece não está falando da geografia onde Jesus foi vencer a tentação. O Lucas está falando da estratégia que Jesus, inspirado pelo Espírito, fez para vencer a tentação. Porque no livro de Mateus diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado. Mas aí se você pega uma linha teológica sobre a tentação, sabe que o Espírito Santo não tenta, Deus não tenta, nós somos tentados pela nossa concupiscência, nós somos tentados pelo fascínio que estão diante dos nossos olhos, pelo significante que eu encontro do lado de fora, que revela como eu estou por dentro. É assim que acontece a tentação. Em Lucas é interessante porque Lucas diz que Jesus ia ser tentado e o Espírito Santo conduziu para o deserto. Olha que legal. Ah, tá, já que o menino vai ser tentado, eu vou colocar esse menino no deserto. Porque as grandes tentações da vida, e aí você vai encontrar isso tanto em Mateus quanto Lucas, tem a ver com 3 temas da nossa existência: poder, fama e prestígio e acumulação de bens. E elas lidam com uma linha muito tênue, muito tênue. É o pão que é necessário à vida, e a linha tênue da utilização do pão como objeto de poder, como símbolo do poder. Porque eu preciso de símbolos para o poder.
Eu preciso de símbolos para o poder. Eu estava contando ontem à noite que eu fui pregar numa igreja em Natal, no Rio Grande do Norte, e o carro deu problema e tal, e eu fui chegando atrasado no culto, e o pastor era meu amigo. Carlinhos, já vem, logo para você falar, chegou a hora de você falar. Eu fui adentrando assim pelo corredor do templo, aí uma meninazinha devia ter 7, 8 anos de idade. Ô mãe, e é isso, pastor, que a gente está esperando? Porque na construção religiosa ela esperava um outro perfil, uma outra estética, né? E ela não encontrou. Então, pois é, e é isso, pastor, que a gente está esperando, vó. Bem, é uma linha tênue, né, entre o bom testemunho e fazer do bom testemunho um instrumento de prestígio e fama. É uma linha tênue a necessidade de troca com os bens para a nossa sobrevivência. O ser humano, os seres vivos, vivem de troca com o meio ambiente. Nós precisamos dos objetos, mas é uma linha tênue entre a minha relação com o meio ambiente para a sobrevivência e a acumulação de bens que tira a sobrevivência do outro. Então, quando diz o Espírito Santo conduziu para o deserto, na minha percepção é mais ou menos assim, ele vai ser tentado nessa área do poder. Mas no deserto não vai ter ninguém para olhar. No deserto não tem ninguém para dizer que cara poderoso. Então é melhor ir para o deserto. Vou mandar o menino para o deserto. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É mais fácil vencer esse tipo de tentação do que no hotel de 5 estrelas. Quando você estiver no café da manhã e olhar assim, não dá para jejuar não, senhor. Certo? Vá para o pináculo do templo e veja o prestígio que você tem. No deserto não tem ninguém para perceber o seu prestígio. Não tem ninguém para aplaudir, você está no deserto. Então não faz sentido. E aí, nesse sentido, deserto não é uma geografia, é um paradigma. É como eu lido na minha interioridade com as tentações do poder. Como eu lido na minha interioridade com as tentações de fama e prestígio. Como nós lidamos na interioridade com as tentações da acumulação de bens. E aí a espiritualidade do Jesus Cristo de Nazaré é uma espiritualidade que vai fazendo contraponto diante dessas tentações da vida. É a imagem pública, se eu me posiciono em favor dos nativos, por exemplo. É a minha imagem pública se eu me posiciono a favor dos meninos de 12 anos a 19 anos ou 22 anos que estão sendo ceifados pela sociedade. Ou seja, nós conseguimos minimizar o problema das crianças recém-nascidas. Eu sou um milagre da história. Eu nasci na época que cada criança no Nordeste, de 0 a 1 ano de idade, morria 187 crianças. Eu tenho 3 irmãos, 3 que morreram na infância, e um quarto irmão que morreu com 27 anos porque contraiu a doença de Chagas na infância. Então eu sou o milagre da história. Quando eu pego o percentual de meninos da minha família, que está tudo bem, que dá um percentual pequeno, que era 14, né? Eu sou o milagre da história. Mas aí nós diminuímos isso no Nordeste. Com o soro caseiro, multimistura, por mais que a gente tenha um tipo de crítica sobre esse tipo de providência, que alguns têm, falam que a multimistura não nutria, seja como for, houve uma iniciativa para se resolver o problema da mortalidade dos meninos de 1 a 5 anos. Depois, merenda escolar passou a ser um direito, uma política pública, e o menino vive até 12 anos. Aí os meninos agora estão vivos até os 12 anos, a gente não sabe o que é que faz com ele depois dos 12 anos, aí mata. Não matou quando era entre 0 a 1 ano, não matou os meninos entre 1 ano a 5 anos, não mata entre 7 a 12 anos, e aí os meninos sobreviveram. O que é que a gente faz agora? Mas que meninos? Os meninos dos pobres, porque Joquebede era pobre, então mata de 2 anos abaixo. Jesus de Nazaré era de família pobre, mata de 2 anos abaixo. Legal. O deserto nos anima a transitar, vencendo pelo poder, pela graça, pela virtude, pela inspiração do Espírito Santo, a vencer a essas lutas, porque com o Espírito Santo dentro de você, o deserto já não é mais uma experiência do lado de fora, é uma experiência urbana, porque ele passa a ser um paradigma na alma. Ele pode ser a experiência dentro do espaço eclesiástico, porque ele é um paradigma no coração. E aí Jesus pode, com essa disciplina e experiência do deserto, voltar ao espaço público. E aí começa a sua missão, e é interessante que a missão começa exatamente depois desse cenário de provação.
E aí ele pode enfrentar o espaço público, né? E aí ele enfrenta. E aí enfrenta tomando decisões na vida. Entre a carruagem para a entrada triunfal em Jerusalém e o jumentinho, ele vai de jumentinho. Porque precisa ser muito Deus para ir montado no jumentinho e não levar uma vaia. Precisa ser muito Deus para ir montado no jumentinho, o pessoal olhar e dizer assim: bendito o rei que vem em nome do Senhor. E se você observar bem, especialmente na ótica do Mateus, só quem entendeu essa bagunça, crianças e adolescentes. Quando Jesus entra no templo, a minha vontade é que ele tivesse entrado de jumento, o texto não deixa claro. Mas quando ele entra no templo, dá confusão. E aí os escribas e fariseus, achando que Jesus e os discípulos estavam insuflando as crianças para gritarem: Hosana, Hosana ao rei que veio em nome do Senhor, manda que eles se calem. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Ou seja, vocês estão com a mente tão endurecida que vocês não entendem esse perfeito louvor que sai do coração das crianças. A cabeça de vocês virou pedra. Vocês não conseguem compreender. E se essas crianças não compreenderem, as pedras que têm mais sensibilidade do que uma mente que ficou endurecida, que ficou enrijecida, que perdeu a beleza da vida, as crianças vão continuar clamando e dizendo: Hosana, Hosana. Por isso que aproximar-se da criança é a grande chance que nós temos de conversão. A grande chance que nós temos da conversão é nos aproximarmos da criança. Quem não se transformar, quem não for como uma criança de modo algum, vai entender, compreender o reino dos céus. A criança já está no ponto, nós é que precisamos melhorar. Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Então, a chance que nós temos como renas é de nos convertermos na aproximação com a criança. E o critério é, estive com fome, eu era um forasteiro, e você não me acolheu, você mandou me expulsar. Você fez discurso dizendo que eu era uma ameaça para você. Eu não sou forasteiro do ponto de vista de estar em outro país, né? Eu sou um migrante, né? Minha família migrou da zona rural para a zona urbana. E talvez alguns tenham vivido a mesma experiência. Você tem o migrante por condições de sobrevivência diante de pressões naturais. Você tem o migrante que migra no seu próprio país, que é o chamado deslocado de guerra, que é aquele indivíduo que foge de uma província para outra para sobreviver. E você tem um forasteiro que não encontrou mais raízes, proteção e por conta da sobrevivência. Jesus diz: eu estava forasteiro e você não me acolheu. Ou você me acolheu, com fome, né? O Wellington uma vez me ajudou a perceber a beleza desse texto, porque tudo indica que Jesus não está descrevendo o pobre, por mais que a gente encontre encantamento nessa descrição, Jesus está descrevendo quem fez. A grande surpresa do texto é: Senhor, e quando foi que nós fizemos isso? Então, tudo indica que esse texto está dizendo para nós que quando você olha para uma pessoa que não tem cifrão na testa e acolhe essa pessoa, você é um ser humano que está parecido com Jesus de Nazaré. Tudo indica que quando você se aproxima de um forasteiro que é uma ameaça para a sua vida e você pode ser crucificado, possivelmente você está seguindo Jesus de Nazaré. O texto está descrevendo quem fez. E o critério de quem fez é não olhar para a conta bancária, é não olhar para o status social. O critério de quem fez não é reconhecer o outro pelo tipo de roupa. O critério de quem fez é olhar para o outro e reconhecer que o outro é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, e por isso que ele se aproxima. E aí Jesus diz: você faz parte e você é bendito e bendita do meu reino. A espiritualidade de Jesus passa por esse trânsito do deserto como paradigma da vida para vencermos todas as dimensões públicas da nossa existência. A espiritualidade de Jesus passa pela mesa, passa pelo Getsêmani, o risco do sofrimento. Eu não sou profeta, acho que não, mas eu estava uma vez numa casa de família, aí o casal conversando, o cidadão disse: puxa, pastor Carlinhos, uma honra muito grande para a gente hospedar um profeta. Aí eu disse: cara, se eu sou profeta, eu vou começar a orar por vocês. Ele: não, mas a Bíblia diz que quem hospeda profeta recebe galardão de profeta. Eu disse: pois é, por isso que eu vou orar, porque galardão de profeta é chibatada e cadeia. Então, Getsêmani é o caminho. Bem-aventurado quando mentindo, vos injuriarem, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque vocês têm irmãos históricos, os profetas, que viveram antes de vós. Ou seja, o perfil do seguidor e da seguidora de Jesus não é o imperador. O perfil do seguidor e seguidora de Jesus não é o sacerdote. Dá para ser sacerdote e seguir a Jesus, mas o perfil não é o do sacerdote. O perfil do seguidor de Jesus Cristo de Nazaré, historicamente, é o profeta. Objetivamente, a criança e o pobre. Esse é o perfil. O desvalido, que está à margem da sociedade.
Esse é o perfil. Acolhendo um desse é a minha que você está acolhendo. Né? E passa pelo Calvário. O caminho da espiritualidade é um caminho que proclama a mensagem da cruz. E mensagem da cruz não porque o seguidor e a seguidora do Jesus de Nazaré estejam aptos à morte ou sejam suicidas em potencial. Não é isso. É porque eles amam a vida e amam a vida de maneira coletiva. E quem ama a vida de maneira coletiva corre riscos. Primeiro, porque o lugar onde a morte transita geralmente é lugar de alto risco. Se você é seguidor e seguidora de Jesus, você vai transitar onde a morte gosta de passear. O espaço onde ela mata com mais facilidade, onde ela destrói com mais facilidade. E aí, se os seguidores e seguidoras do Jesus Cristo de Nazaré estão decididos a passar pela Galileia dos Gentios, terra de Zebulon, e faz aí o seu escritório estratégico de missão, o Calvário pode ser o sinal mais profundo, mais intenso e mais encantador da sua espiritualidade. Porque é no Calvário que se revela plenamente o amor de Deus. Até porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ou seja, não estou falando aqui da morte biológica, estou falando do sepultamento das cascas, falando do sepultamento das nossas superficialidades, e aí a espiritualidade é um exercício de sepultamento permanente das cascas e das superficialidades. A ideia não é acabar com a sua singularidade, a ideia é acabar com as suas imagens. O narcisista não é o que se ama, o narcisista é aquele que ama a imagem, que ama a sombra, que ama a projeção de si. O discípulo se ama. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É aquele que se ama. E aí o Calvário é o meu caminho e o seu, meu querido. Você gosta de fazer filantropia? Legal, eu acho legal. Filantropia também faz parte da missão. Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, muitos de nós aqui, faz parte da missão. Faz filantropia, será promovido e promovida. De tal forma que Jesus nos alerta dizendo assim, não deixe que a mão esquerda veja o que a direita está fazendo. Ou não deixe que a direita veja o que a esquerda está fazendo. No caso brasileiro, nem a direita quer ver o que a esquerda faz, nem a esquerda quer ver o que a direita faz. Tudo bem, melhor ainda, né? Mas assim, só para dizer o seguinte, a ideia do texto é, cuidado porque a filantropia não promove o pobre. A filantropia promove quem faz. A filantropia mantém o pobre na inércia e promove quem faz. Então, se você faz filantropia, mesmo que isso seja uma vocação e uma missão, e pertinente em algumas situações, em alguns contextos, continue fazendo, prepare uma parede legal para encher de placa de homenagem a você pela filantropia. Se você luta por justiça, aí não. Pede ajuda da gente para fazer um plano funerário decente para você. Porque o risco de quem luta pela justiça é que a vida seja ceifada precocemente. João Batista, Jesus de Nazaré, o Estevão, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer e por aí vai. Você quer lutar por justiça? Seus amigos e suas amigas vão lhe colocar à margem do caminho. Você quer lutar por justiça? Você vai ter que enfrentar poderes. E a espiritualidade do Jesus de Nazaré passa por esses caminhos. Na manjedoura, no deserto, na estética do jegue, no Getsemane, e o Calvário como consequência mais séria e mais profunda, porquanto o roteiro anterior pode gerar o Calvário e a crucificação. Que Deus abençoe e que no seu funeral a gente possa celebrar a vida que Deus deu a você, o seu testemunho, a sua dignidade, e que aí você viva para Deus, para o seu reino, e que a vida biológica não seja mais importante do que esse núcleo básico da sua existência, do que esse seu mistério do ser, do que esse ser humano que você é, feito à imagem e semelhança de Deus, que precisou de um corpo, da mesma forma como Jesus de Nazaré também precisou, e precisou de uma geopolítica, e precisou de uma cultura, e precisou de um ambiente para cumprir essa vocação e essa missão, e nesse diálogo com o ambiente, com o design, com a estética, com a cultura, nós tenhamos o discernimento gracioso para comunicar melhor a beleza da vida do Jesus Cristo de Nazaré, do seu Evangelho, do seu Reino.